Galera, o Bahia surpreendeu a todos, hein? O Bahia goleou a equipe do Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova 4-1 e conseguiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que foi com muito sufoco, mesmo com a vitória, a equipe do Bahia corria risco de cair para a Série B. O Santos perdeu para a equipe do Fortaleza e com isso a equipe do Bahia conseguiu permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni agora muito mais aliviado, né? Agora o Rogério Ceni deve participar aí dessa reformulação ou de alguns ajustes nesse time do Bahia, né? Provavelmente deve ter novas contratações para a temporada de 2024. A permanência na Série A dá um alívio enorme a SAF e também o treinador Rogério Ceni, que estava muito apreensivo, muito nervoso com o fato da equipe ter possibilidade de cair para a segunda divisão. E vamos acompanhar, galera, a imprensa esportiva falando tudo a equipe do sobre a equipe do Bahia, né, que venceu o Atlético Mineiro. Se não falar hoje, vai falar quando, gente? Elton Serra. Eu depois queria mandar uma liberado, virei Elton Serra na praia, que beleza. Olha, Puxa vida, companheiros, cada susto, hein? bom dia para vocês. Uma Aqui delícia. eu estou na praia do Rio Vermelho. Ao contrário do estúdio, que está um pouco agitado pelo que eu estou percebendo aqui. Aqui é um clima de tranquilidade, viu? Eu acho que é o clima da cidade de Salvador nessa quinta-feira. Não foi de festa, foi muito mais, obviamente, de alívio do que de comemoração. Então, essa praia aqui, que é uma das praias mais tranquilas de Salvador, reflete o que foi o pós-jogo do Bahia, né? Depois de baixar a adrenalina, o Bahia conseguiu permanecer na Série A. Não sei se vocês lembram, companheiros. Se não lembram, eu vou rememorá-los. Ontem eu falei que se acontecesse um milagre na última rodada do Campeonato Brasileiro, esse milagre aconteceria em Salvador. Ou o Atlético sendo campeão, ou o Bahia permanecendo na Série A. O milagre aconteceu e aconteceu para o lado tricolor, tudo como precisava acontecer para o Bahia permanecer, né? Primeiro pontuar, o empate ainda rebaixaria o Bahia, porque o Vasco acabou vencendo o jogo, venceu e teve, obviamente, a derrota do Santos, que manteve o Bahia na primeira divisão. Um clima de alívio também para o técnico Rogério Ceni, né? Que deu uma entrevista coletiva realmente muito relaxado depois do jogo. Mas até para a gente trazer um pouco, né, do que disse Rogério, refletindo o que foi essa reta final do Bahia, ele falou justamente sobre esses últimos jogos e como o psicológico influencia muito até na cabeça de um técnico experiente, né? Ele falou que em alguns momentos dessa reta final ele temeu pelo rebaixamento. Vamos ouvi-lo. Deixa eu te falar, quando eu fui contratado pelo Cadu e pelo Raul, quando me chamaram, tinha 16 jogos. E eu olhei a tabela, vi o elenco, e normalmente com 43 pontos você vai embora, né? E eu disse, não vai ser fácil chegar nos 43, mas eu acho que fazendo as contas, dava para chegar. E na minha conta, esse jogo de São Paulo e América eram 4 pontos. E eram necessários para a gente não depender desse sofrimento de hoje. Mas nós não conseguimos e acabou ficando tudo para um dia em que eu acredito que 70, 80, 90% das pessoas não acreditavam que era possível. E eu não vou dizer para você que eu achei que seria difícil mesmo. Anteontem eu estava bem cabisbaixo. Até os atletas falaram comigo no CT. Eu disse, olha, eu também sou ser humano. Foram 90 minutos que valeram um ano. 90 minutos jogados que valeram por um ano. E no dia que eu cheguei aqui, eu falei que o Bahia vai surpreender muita gente em poucos anos. Mas nós traríamos um regresso muito grande em tendo que voltar para a Série B. Então, nós perderíamos 2 anos do projeto. E eu acho que nós conseguimos sobreviver a um ano zero, que é um ano que eu acho que podem acontecer mais erros, mas em momento algum acho que nós desistimos. Eu acho que esse é o principal que eu levo, que a gente não pode desistir nunca antes que seja apitado, que o juiz apite o final do jogo. Companheiros, o Rogério Ceni falou que, independentemente do desfecho do campeonato, ele permaneceria no Bahia em 2024. E permanecer no Bahia em 2024 na Série A acaba revitalizando também os objetivos dele como treinador. E ele coloca objetivos agora
obviamente mais altos, né? Mínimo de buscar a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro e disputar os títulos do primeiro semestre, como o Bahia normalmente faz, mas com um pouco mais de consistência. Então, um alívio para o torcedor do Bahia, Abel. E você estava certo, viu? Teremos Bavi em 2024 na elite do futebol brasileiro. Valeu, Elton Serra, que cenário. Elton Serra ao vivo de Salvador. Se Elton Serra estava no Rio Vermelho, na praia, será que Rafael Marques está em Copacabana, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca ou está na colina histórica? Rafael Marques, Nova Barrar e no Barro. Sorridente, Rafael. Muito bom dia. É isso. No Barro, Abel. Bom dia para você, bom dia, Eugênio, bom dia, Prates, bom dia, Celso. Bom dia, Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. Eu estou na praia e não estou. E eu vou explicar por quê. Eu estou aqui num hotel, no bairro de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, pertinho da praia, inclusive da sacada do hotel você tem toda a vista do Oceano Atlântico aqui da cidade maravilhosa, onde daqui a pouco vai acontecer uma entrevista coletiva do CEO do Vasco, o Lúcio Barbosa. O comunicado para a imprensa dessa entrevista coletiva estava pronto, mas ele só foi disparado depois que o Vasco, em campo, garantiu sua permanência na primeira divisão do ano que vem, após a vitória 2-1 sobre o Bragantino. Momentos de muita tensão, de muita angústia ontem lá em São Januário, e em uma boa parte do segundo tempo, a combinação de resultados estava rebaixando o Vasco, porque o Bahia vencia o Atlético Mineiro na Fonte Nova, o Santos empatava com o Fortaleza na Vila Belmiro, e o Vasco empatava com o Bragantino em São Januário. Mas o gol do Serginho, marcado aos 37 do segundo tempo, acabou sentenciando a vitória do Vasco por 2-1. O chamado herói improvável, jogador que teve pouquíssimos minutos na temporada, inclusive com o próprio técnico Ramon Dias, não era utilizado com tanta frequência, foi escolhido para entrar na vaga do Payet e acabou fazendo o gol que manteve o Vasco na primeira divisão para a próxima temporada. E nessa entrevista coletiva, daqui a pouco, nós vamos, obviamente, entender qual é o impacto direto do planejamento e os planos do Vasco para o ano que vem. Tem 8 contratos, terminando agora no final de dezembro, e certamente outros assuntos serão explorados, né? Lembrando que o Ramon Dias tem contrato com o Vasco, o treinador, até o final do ano que vem. E tudo indica que ele vai permanecer. Aliás, é unânime o discurso, né? Entre jogadores, torcedores, opinião pública. O Ramon Dias é o esteio desse trabalho de recuperação do Vasco que manteve o time na primeira divisão. Ontem, então, a estrela dele brilhou demais, porque quando o Marlon Gomes se machuca, ele coloca o Paulinho ainda no primeiro tempo e 4 minutos depois o Paulinho faz um golaço. E aí no segundo tempo, quando ele tira o Payet, ele coloca o Serginho e é o Serginho quem faz o gol da manutenção do Vasco na elite do futebol brasileiro para o ano que vem. Nós temos um trecho da entrevista coletiva do Ramon Dias após o jogo, muito emocionado. Ele ontem tirou, inclusive, uma parte da sua roupa e atirou para a arquibancada lá de São Januário para os torcedores que, em êxtase, enalteciam o nome dele e do filho dele, Emiliano Dias. E nesse trecho ele fala justamente sobre a crença que teve desde o início. Essa brincadeira de Nova Barrar, ela Dias, no momento que o Vasco estava dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Claro, com a condição de ter salvo o clube de novo rebaixamento. Ramon Dias falou sobre isso e outras questões da coletiva de ontem. Vasco es un equipo grande, no tiene que pasar nunca más por esta situación. No tiene que pasar nunca más. Es un equipo grande. Hay que tener mentalidad de equipo grande. Construir algo que sea acorde a lo que es Vasco, acorde a lo que es este club, acorde a lo que es la gente, al acorde de todo, que saber que jugás en un equipo grande. Y esa es la mentalidad. Por eso yo le tengo que agradecer a Pablo, a los dirigentes, a los jugadores. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá hubo un momento que decía que Vasco no iba a bajar. Y esa promesa, la verdad, la cumplimos. La cumplió el club, la cumplió los jugadores, la cumplió el entrenador, los ayudantes, todo el mundo. Y por eso nos sentimos orgullosos de estar en una de las mejores ligas del mundo y poder haber hecho lo que hicimos.
Esse é, portanto, o Ramon Dias, um trecho da coletiva de ontem, bastante emocionado com a permanência do Vasco na primeira divisão. Ele que conheceu o Vasco numa época, nos anos 90, né, quando o Vasco tinha todo um protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. Como adversário do Vasco, teve toda essa vivência e, repetidas vezes, ele acaba colocando sobre a grandeza do clube em entrevistas coletivas. E as coisas são muito dinâmicas no futebol, né, Abel e amigos? A gente falou que daqui a pouco vai ter aqui a coletiva do Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco, e aparentemente seria uma coletiva mais branda para projeções do ano que vem, sem nada muito disruptivo. Os companheiros do GE. Globo acabam de divulgar que Paulo Brax não é mais o CEO do futebol do Vasco, o diretor executivo do futebol do Vasco. O CEO é o Lúcio Barbosa. Mantive contato com o departamento de comunicação do Vasco, que está presente aqui dentro desse salão, no hotel em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, e o Vasco oficialmente não confirma essa informação. Mas é uma notícia dos companheiros do GE. Globo. Paulo Brax não vai continuar como o diretor de futebol do Vasco, executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. E daqui a pouco, obviamente, nessa entrevista coletiva, o Lúcio Barbosa, o CEO do clube, vai trazer mais elementos acerca desse processo, uma vez que a informação seja confirmada. Enfim, o Vasco não tem nem bem 12 horas de manutenção na primeira divisão e as coisas já estão acontecendo de maneira muito acelerada, hein, Abel e amigos? Rafael Marques, portanto, dentro de nossa programação, ele vai trazer mais informações do Vasco com novidades. Diga lá, porque Marcela Rafael quer desfilar mais no tapete, mas se for rápido você fala. Eu queria que o Rafael confirmasse, porque se comenta da saída do Brax e da permanência oficializada do Ramon Dias. Não sei se isso também já está sendo comentado. Tem essa confirmação? Amigo... Oficialmente o clube ainda não confirmou, mas na mesma reportagem já traz essa notícia também. Tudo vai ser esclarecido durante mais algumas horas. Segundo a comunicação do Vasco, não vai haver nenhum atraso. A previsão é que a coletiva do Lúcio Barbosa comece exatamente ao meio-dia, nesse salão aqui no hotel em São Conrado. E a gente vai trazer todas as informações ao longo da programação da ESPN, meus amigos. Agora... Galera, é isso aí, né? Assim, reformulação vai acontecer no Vasco. Eu acredito que o Abel, não sei se o Abel Braga ainda tá no Vasco. Se tiver também, tem que sair também, que na minha opinião não agregou em nada no Vasco. Só sabia ficar puxando o saco do Barbieri. E assim, o Ramon, na minha opinião, ele tem que permanecer no Vasco. Porque se der jogadores bons, ele vai conseguir fazer um bom trabalho com o Vasco. E agora esse trabalho dele agora foi tapa-buraco. Ele fez o que deu, mas se 10 jogadores ele vai fazer um trabalho muito bom, porque é um técnico experiente, é um cara que entende futebol, um cara que, tá identificado com o Vasco. O cara, chegou parecendo que jogou no Vasco. Parece que o cara foi ídolo do Vasco, entendeu? Isso daí que eu acho legal. Eu chegar um cara de fora, né, e entender mais do clube do que muitos caras que ali estiveram no Vasco, entendeu? E o Ramon aí tem o dedo dele, sim, tem a participação dele na permanência do Vasco na primeira divisão. Foi no sufoco. Não importa que foi no sufoco. Importa que subiu para a Série A. E assim, se o Vasco cai, o discurso já seria outro, né? É óbvio, seria outro, mas na minha opinião não apagaria o bom trabalho dele. Porque eu falo, se o Barbieri fica mais algumas rodadas, o Vasco estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. De forma que não teria como reverter. Antes do Ramon Dias chegar, todo mundo falava, não tinha um que falava o Vasco está rebaixado. O Vasco era penúltimo colocado na tabela. Todo mundo falava e o Vasco já caiu. Caiu. Chegou, o cara bateu na mesa, falou não vamos cair, vamos continuar na primeira divisão. E o Vasco continuou. Bahia. Rogério Ceni ficou bem nervoso lá naquele jogo contra o São Paulo. Aquele jogo que tava com empate ali resolvido e simplesmente na última bola você toma gol. Ele ficou bastante irritado, foi no campo reclamar com o jogador após o jogo, né? Tava meio cabisbaixo, mas ele conseguiu resolver, né? Conseguiu aí dar ânimo à equipe do Bahia. O Bahia venceu bem em casa. Na minha opinião, o time do Bahia, dessas equipes que estavam brigando contra o rebaixamento, era uma equipe que conseguia dar a melhor resposta em campo, entendeu? Não deixava o psicológico abalar, né? E o Bahia, na minha opinião, vai permanecer, vai estar na Série A ano que vem com o Vitória também. O Vitória subiu também para a Série A. Seria um pouco injusto, né, ter o Vitória de volta e o Bahia caindo para a Série B. Agora, novamente, teremos aí 2 times da Bahia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Vitória e Bahia,
disputando a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. E deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam da permanência do Vasco na primeira divisão. E também fala aí, galera, será que o Ramon Dias deve permanecer no Vasco? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.